Então, nós temos o Ailton, a Lúcia e o Gilmar, né? Esposa e dois irmãos queridos. Obrigado. Então, o Paulo Marcelo falou que hoje não tem o que fazer, né? Que ele não sabe exatamente por que está dando esse problema técnico, mas, prestigiando, né, os presentes, que são vocês três, eu vou comentar aqui alguma coisa sobre o que vem acontecendo. Oi? Oi? Eu vou desligar, vou ativar o mudo e quando eles voltarem de novo, a gente... Ah, tá, porque tá pegando o som na casa de alguém aí. Acho que ele... Se vocês quiserem falar, vocês me avisam que o Paulo fechou o microfone de vocês, que estava pegando o som de alguém na casa aí. Estava dando eco aqui. Então, eu vou falar algumas coisas sobre o que está acontecendo, né, sobre o lançamento do livro e o que foi a live de segunda-feira também e tudo. E eu tinha preparado uma coisa mais técnica para hoje, né? Eu vou falar de maneira mais resumida. Eu ia comentar sobre os gêneros literários, né? Porque às vezes a gente fala sobre livro, sobre ler, literatura, e às vezes a gente, né, não consegue posicionar exatamente aonde está pisando, né? Eu tenho até uma frase que eu anotei aqui, ó, sobre a literatura. Quer ver o que fala aqui? Deixa eu ver aqui. A literatura é uma manifestação artística difícil de ser conceituada, né? Então, isso aqui são os professores e as correntes literárias que falam isso, né? Deixa eu colar aqui de novo. É uma manifestação artística difícil de ser conceituada. Então, além dela ser difícil, às vezes é pouco comentada, né? Então, não será eu também que vou ter a pretensão de conceituar a literatura, né? Até porque eu não sou professor de literatura e, embora há 30 e tantos anos eu tenha me formado em letras, mas não exerci o magistério, né? E simplesmente eu estou desfrutando do prazer de escrever, né? E quando a gente publica um livro, no caso aqui de mais jovem, você tem toda uma equipe atrás, né? Você tem revisor, ilustrador, diagramador e tudo, né? Então, a parte do autor reescrever. Mas é sobre os gêneros literários, né? Que é uma coisa muito bacana. É até simples de falar. Parece que Mariana vai entrar aí. Então, é mais fácil do que a gente imagina, né? Os gêneros literários são apenas 3, né? É o épico, o lírico e o drama. Por que eu estou falando isso? Porque Mais Jovem é um romance. E ele vai ter que se enquadrar num desses 3, né? Isso aí é uma classificação mais ampla, sem entrar em subgrupos e tudo, porque senão é uma discussão que nunca termina, né? É igual que ele descobriu o sexo dos anjos. Não vai ser uma discussão que nunca termina. Então, é um comentário leigo, mais amplo e simples. Mas quem definiu esses 3 gêneros, nada mais, nada menos, foi Aristóteles, filósofo grego. Então, não foi qualquer um, né? Isso 300 anos antes de Cristo. E até hoje isso é utilizado, né? Como eu disse, né? Houve correntes, houve outras divisões, subgrupos, mas não vem ao caso, né? Eu estou me baseando em
Aristóteles, filósofo grego, né? Viveu lá em 300 e 400 anos antes de Cristo. Então, Aristóteles já colocou esses 3 gêneros, né? Então, o épico, né, é aquela narrativa poética longa e onde usa o passado, né, falando das conquistas e batalhas de povos. E então aí é onde nós temos Ilíada, Odisseia e os Lusíadas, né? Então esse é o épico, né? Uma narrativa longa, usando os feitos já realizados e falando de conquistas e esse é o épico. O lírico, ele é mais subjetivo e ele fala de poemas, mas de uma maneira mais curta, né? É onde nós temos os versos e as estrofes, né? No estilo mais recente. E o drama. O drama é onde realmente mais jovem entra, né? Então, o drama já não é aquela narrativa poética longa e nem também é formado de versos e estrofes, né? O drama é onde nós já temos a prosa, né? A prosa é onde ela é marcada ali pelos parágrafos e a prosa aí nós temos a narrativa, né? E aí é onde entra dentro dos vários tipos de textos é onde entra o romance, né? Então, por essa razão, o mais jovem é classificado como um romance, porque ele está no gênero dramático, né? Dramático no sentido de representação, né? No sentido de ação, de encenar alguma coisa, né? Então o romance está no gênero drama. E quando se fala em prosa, nós temos que falar em narrativa, né? Então, a narrativa ela tem que ter 5 elementos. A narrativa tem que ter o narrador, ela tem que ter os personagens, né? Os personagens com as suas características, com a sua vida própria, e tem que ter o enredo e o tempo e o espaço. Então, assim, né, se torna então o romance, a narrativa dentro desses 5 elementos. E é interessante também, quando a gente fala um pouquinho sobre a literatura, sobre a escrita, né? Quando eu falei do gênero lírico, né? Que é o gênero de poema, e depois do romance. Então é interessante, né, que distinguir poema e poesia, né? O poema é uma forma de escrever e a poesia é um conteúdo. Então, a poesia ela pode estar em todas as coisas, né? A poesia ela pode estar no épico, no lírico, no drama. E quando a gente fala de romance também, necessariamente o romance não tem que ser romântico, né? Assim como a poesia difere de poema, o romance necessariamente ele não tem que ser romântico, né? Porque romance é uma forma, é onde tem que ter a narrativa. E romântico é uma coisa subjetiva. Então, por isso que nós temos romances que vai ser pouco romântico. Por exemplo, o romance policial. Ele é um romance.
mas talvez ele não vai ter tanto romantismo, tanta poesia, né? Então é interessante colocar essas diferenças aí. E do poema, que é uma forma, da poesia, que é um conteúdo. A poesia, ela está em todas as coisas, né? Você pode olhar para uma cadeira e enxergar a poesia ali, embora ali não tenha um poema, né? Ali tem uma cadeira. E o romance, né? Ele é caracterizado como romance pelo fato de ser prosa, uma narrativa com aqueles 5 elementos. Então, esses são os gêneros, né? Então, explica por que Mais Jovem é um romance. Ajudou? Deu para iniciar o papo? Ou compliquei mais? O que você acha, Ailton? Olha, você está dando para me ouvir bem aí? A voz está excelente. Opa! Fala, Léo. Rapaz, eu não sabia que isso era tão diversificado assim. Da gente tá lendo determinada coisa, a gente não se atém no tipo de Aonde está pisando? onde que ele se enquadra, né? Isso aí ficou bem claro, ficou ótimo mesmo para a gente saber isso aí. Excelente. Que bom. Alguém mais quer comentar, opinar? Então, como eu disse, né, esses gêneros literários, né, eu não sou professor de literatura, eu estou me baseando no que Aristóteles fez 300 anos antes de Cristo, né? É simplesmente para a gente ter uma noção de onde está pisando, né? São esses os 3 gêneros, né? Há outras classificações? Há outras correntes? Há subgrupos? Sim, mas não é o caso, né? Porque é um tema que não se esgota e esse não é o objetivo da conversa, né? Eu estou falando como pesquisador, mas como leigo. E é interessante, por quê, né? A literatura tem que ser um instrumento de fazer a gente pensar, a gente rever o mundo de uma maneira diferente e tudo. Eu vou citar aqui Guimarães Rosa, tá? Guimarães Rosa, mineiro, né? Era médico, novelista, diplomata, mineiro aqui, vizinho aqui, praticamente de Belo Horizonte, né? Cordesburgo, perto ali da Gruta de Maquiné. Então, Guimarães Rosa, sobre essa troca de experiência, ele fala o seguinte: mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Olha que profundidade, né? Então, por que eu tomei a iniciativa, né, de falar de uma maneira leiga sobre esses gêneros? Porque todos nós tem como buscar alguma coisa, conhece alguma coisa, e o aprendizado é isso, é uma troca, né? Hoje eu sei uma coisa, amanhã eu sei outra, vez eu mudo a opinião, eu busco uma coisa ali, vocês compartilham uma coisa, compartilham outra, e Guimarães Rosa, ele se encaixa muito no que eu estou tentando passar. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Então, quando a gente, né, se abre para a literatura, para algo novo, para... Igual nós estamos fazendo aqui uma live, conversar, trocar de ideia, nós estamos nos tornando mestre, porque de repente a gente está aprendendo, né? E principalmente aprendendo no sentido de enxergar as coisas da maneira mais bonita, da maneira diferente, de mudar conceitos, né? Porque nós temos que ser diferentes a cada dia, né? Foi isso que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. A cada dia ir melhorando e imitando os passos dele, que, né, Jesus Cristo, nosso Salvador, que é um Deus e que é perfeito. E eu vou citar outro escritor mineiro,
Darcy Ribeiro, lá da terrinha de Montes Claros, onde minha esposa foi criada. Darcy Ribeiro, né, antropólogo, político, e faleceu em 1997. Tem muito tempo, não tem até uns aninhos, né? 24 anos. Ele fala o seguinte: mais vale errar se arrebentando do que poupar-se para nada. Olha a grandeza de um escritor na vida da gente, né? Eu, desde pequeno, eu sempre gostei muito de frases assim isoladas, né, que se torna, para mim, um provérbio, né, uma máxima, né? E então, às vezes, um livro que você lê aí de 50, 100 páginas, se você guardar uma frase, tipo essa de Darcy Ribeiro, né? Mais vale errar se arrebentando do que poupar-se para nada, né? E, de certa maneira, em Mar Jovem, ele fala de procura, natureza, ele fala de desafio, né? Embora ele passe mais numa vila de pescadores no litoral, mas quando ele fala de procura, natureza, isso se encaixa no que Darcy Ribeiro fala, que a gente não ter medo de, entre aspas, se arrebentar na procura, do que ficar poupando-se para nada, né? E então, esse é um dos propósitos do livro, né? Mais Jovem, é um propósito da live e da gente ter, assim, ao ler alguma coisa, saber onde aquilo ali se enquadra, né? De que época, até mesmo sobre a vida do autor, né? Porque, por exemplo, quando você vê aqui, né, que Darcy Ribeiro foi um antropólogo e político, então, com certeza, né, por mais que ele escreva uma ficção e tudo, ele vai passar da experiência dele, ele vai passar da pessoa que ele é. Só um momento aqui. Alguém mais entrou, Paulo? Mariana. Não. Cadê a Mariana? Ela não entrou, não estou. Mariana tá com a gente? Saiu. Tá dando Ela entrou. Não, saiu de novo. Saiu. O seu irmão Wilson está aqui pedindo socorro, que ele quer entrar. Minha irmã Raquel está pedindo socorro, que quer entrar. Mas aí... um problema técnico, não sei. Aí deixa o socorro para lá. Vamos continuar nosso papo aqui. Depois a gente... Eles assistem lá no YouTube. Depois nós vamos colocar essa live aí no YouTube e sexta-feira nós vamos preparar para ficar melhor, tá? Mas vamos continuar o nosso papo aqui. Então nós estamos com Lúcia, Paula, Ailton e Gilmar. E a sua esposa também. Então, ela está lá também, exatamente. E o Leonardo é porque não cabe nós três num só. Não, tá ok. Vocês querem comentar alguma coisa do que eu já falei, inclusive sobre essas frases de Guimarães Rosa, Darcy Ribeiro, e sobre o livro também? Na verdade, Jorge, quando você está falando aí, eu fico vendo, né? Porque eu te conheço muito bem, né? São 36 anos de relacionamento e é muito interessante essa questão que você guarda muito mesmo as frases. Eu lembro de filmes, a essência, o que fica para você, né? É de filme, é de música, é de livro, e eu acho que você consegue introspectar, ou seja,
essas coisas te tocam tanto que depois você passa a viver, né, essas coisas que você aprende. E muito interessante, hoje eu não te contei, eu estava andando de bicicleta na lagoa e começou a chover muito, e eu me esborrachei. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu perdi o áudio Não. da Lúcia aí, eu não estou ouvindo mais a Lúcia. Você não está ouvindo a Lúcia, Ailton? Nós estamos te ouvindo, Ailton. Você não está ouvindo a Lúcia, né? Então, eu caí, eu me esborrachei, como diz o Darcy Ribeiro, mas eu vejo que valeu a pena. Imagina se eu tivesse ficado em casa e não tivesse Eu tô totalmente sem áudio, pessoal, não consigo ouvir nada. Você me ouve, Ailton? Você me ouve, Ailton? Não, mas você fechou o áudio dele. Não, ele fechou. Você fechou seu áudio, Ailton. Você está me ouvindo, Ailton? Marli entrou. Você está me ouvindo, Ailton? Alguém telefona para Ailton e fala com ele que o áudio dele está fechado. Telefona para ele. Mas, vamos, pode continuar, Lucinha. Não, mas aí encerrando, isso que eu vejo que essa característica em você, né? Eu desliguei minha câmera aqui para ver se eu consigo ter o áudio de vocês aí, mas eu estou totalmente sem áudio. Pode falar, né? Então, Lucinha, você se arrebentou, mas valeu a pena, né? Valeu a pena, valeu a pena. Foi melhor do que ter ficado em casa. Talvez eu tenha aprendido uma coisa, quando eu estiver em chuva, né? Quando estiver chovendo, o risco é maior, então eu tenho que evitar algumas coisas que eu não evitei hoje, que foi mudar numa pista com degrau, e foi aí que o pneu derrapou e eu caí. Mas eu aprendi. Às vezes o excesso de confiança é que nos leva a derrapar. Mas, como diz Darcy Ribeiro, né? Você se arrebentou, mas não poupou-se para nada, mas não ficou poupando-se para nada. Parabéns, muito bom. Eu posso falar também? Não vou aparecer, eu estou aqui do lado aqui. Não, pode aparecer. Não, pode ficar aí. Pode ficar aí, vai atrapalhar aqui. Você falou a respeito, né, que romance a gente tira até de uma cadeira, né? Aí eu fiquei até pensando aqui, como que a gente tira o romance de uma cadeira? A poesia. A poesia tira até de uma cadeira. Aí eu fiquei pensando, como que a gente vai tirar a poesia de uma cadeira, né? Mas aí eu lembrei que a gente pode pensar o seguinte, que... Olá. Opa! Mari. Aí a gente pode pensar o seguinte, que... Eu vou desligar o som de vocês, senão dá retorno aqui, depois vocês entram, tá bom? A Marli ali está querendo falar, daqui a pouco a gente coloca para falar também, tá bom? Então eu fiquei pensando, né, como vou tirar a poesia de uma cadeira, né? Aí eu fiquei pensando, falei assim, não, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que sentou na cadeira, eu vou lembrar daquela pessoa, aí que eu vou tirar a poesia da cadeira. Muito legal isso. E isso é pessoal, né? E tem 1000 maneiras de você tirar a poesia, né? E quando... Tá, quem mais quer falar aí? Marli, minha irmã. Vai lá, mana. Para ativar o áudio. Marli? Fala para ela ativar o áudio. Mas ela não está me ouvindo. Marli, está me ouvindo? Ativa seu áudio. Mas com o áudio ligado, ela está me ouvindo. Ela está te ouvindo, mas está com o áudio ligado. Marli, está me ouvindo? Não, deixa ela. Depois ela vai conseguir lá. Liga para ela. Mais... Ela estava com dificuldade. Tem que clicar no microfone para liberar o áudio. Marli, está ouvindo? Não. Mariana, quer falar? Ela está falando agora. Marli está falando. Não, mas eu não estou ouvindo. Fala, Marli. Eu agora estou ouvindo. Seja bem-vinda, mana.
Agora que conseguimos ouvir você. Obrigado pela presença. Quando estava cortado. Aqui, para mim, é uma felicidade, um prazer de ver seu sonho realizado. E você sabe que a sua felicidade é a minha também. Eu sei o quanto você trabalhou e demorou muitos anos para fazer esse livro. E vai fazer eu chorar, não. Não vai fazer eu chorar, não. Eu espero sair aí do sorteio e ganhar o livro, falou? Não, de todo jeito você vai ganhar esse sorteio ou não? Você merece, viu? Você merece, obrigado. Viu? Essa aí é minha mana caçula. Te amo, tá? Tá. Continua aí na live, tá? Nós estamos batendo papo aqui, continua aí. Estou vendo ali Rebeca entrando. A Lúcia, Mariana, tinha lá atrás. Bem, você estava ouvindo antes do que eu estava falando, Marli? Não, né? Estava, ouvi o Gilmar falando, a Lúcia falando do tombo dela, ouvi tudo. Que bacana. Só a gente não estava te ouvindo. Beleza. Mais alguma coisa? Não, vou ficar assistindo você. Continua então aí. Então, eu não sei se a Lúcia terminou de falar. Terminou, Lúcia? Lúcia? Ativa o som, daqui tá mudo. Ativa o som, Lúcia. Você terminou de falar? Você estava falando? Terminei. Tá. E alguém mais quer comentar alguma coisa? Só, eu queria ter a questão da cadeira, a sua conversa me fez imaginar, viajar, né? Como que eu vou tirar a poesia de uma cadeira? Foi aí que eu comecei a pensar aqui, como que eu iria, eu pensei nisso, né? É interessante, né? Quando eu fiz a diferença entre poema e poesia, né? Que, aliás, eu não, né? A doutrina faz, né? A diferença. Poema é uma forma, né? Você tem ali versos e estrofes. E a poesia é um conteúdo, né? A poesia é subjetiva. E então o Paulo, ele é interessante, né? A partir do momento que ele passou a pensar como que as coisas acontecem, já despertou uma outra visão nele de leitor, né? Então ele falou: como que eu vou tirar a poesia de uma cadeira? Isso aí é com ele, não é comigo. Isso aí é com ele, né? Ele vai ter que... Porque, na verdade, quando a gente fala poesia, a gente está simplesmente, dentro da literatura, dando nome para coisas que nós conhecemos, né? Por exemplo, talvez poesia fica complicado, mas, como eu disse, né? A poesia não é forma, é um conteúdo. Mas se eu falar um sinônimo para poesia, por exemplo, se eu falar alegria, gratidão, se eu falar amor, carinho, tudo isso é poesia. Quando que se torna poesia? É quando ela te toca. É quando ela te toca, né? Na verdade, a poesia está ao nosso lado. E aí é onde, às vezes, né, o poeta, ele consegue... Todos nós sentimos a poesia, né? Essas coisas são poesias. A gratidão, a alegria, o amor, né? Admirar, né? Quando você olha para o céu, quando você olha para uma árvore, quando você fala: nossa, que bacana, a chuva, tudo isso é poesia. Só que, às vezes, né, na literatura tem esse nome, mas na vida cotidiana ela está em todos os lugares. E então, às vezes, todos nós sentimos, mas às vezes é onde, né, o poeta, ele consegue colocar isso dentro de um daqueles 3 gêneros literários, que é o épico, o lírico ou o drama, né? Ele consegue colocar isso
no papel. E aí onde é que faz uma pouca diferença? Onde faz a diferença. Mas se a gente treinar isso, né, a gente, no dia a dia, né, não somente quando está lendo um livro, mas no sentido de viver no dia, quando você levanta, quando você vai para o trabalho, quando você conversa com a pessoa, né? Nós estamos ficando muito automatizados, né? Hoje a gente pega um celular, né? Pega um celular ali, a gente quer o mundo na mão e a gente quer rápido e nós estamos esquecendo da poesia. A Paulinha quer falar. O Paulo me disse que a Paula quer falar. Quer, Paula? Quer falar? Oi. Quer falar? Quero fazer uma pergunta. Pois não, é um prazer. Queria que você falasse um pouquinho quais foram as suas dificuldades para escrever esse livro. Ah, dificuldades. Bem, quando eu comecei a escrever, né, eu não tinha assim um roteiro definido, né? Eu jamais imaginaria que aqueles escritos um dia fosse virar um romance e seria publicado. A dificuldade primeira foi que eu tinha escrito alguns provérbios, algum conto, até mesmo poema, mas nunca um romance. Nunca um romance. Né? Porque a estrutura do romance tem que ter cinco elementos. Né? Tinha escrito coisas curtas, como um poema, um conto, né? E até mesmo uma crônica. Mas eu tinha necessidade de escrever. Né? Como eu já disse, na época eu tinha 23 anos, 24 anos de idade, e jovem, sem experiência, né? Eu ainda não tinha... Depois eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de letras, mas ainda não tinha feito. Mas eu tinha muita coisa interior que fazia eu perder sono, que me fazia escrever. Eu pegava um papel e juntava, ia... Porque eu já tinha tido a oportunidade de, além de viver na Argentina por um ano, de praticamente rodar todo o Brasil, né? Viver na Bahia um ano e tive muito contato com a natureza, com o mar e pessoas, né? Tanto as pessoas de classe melhor como lá no interior nordestino, no agreste, aquele negócio todo. Então, às vezes era difícil, né? Essa poesia que eu tinha, essa gratidão, essa experiência, colocar isso no papel. E eu não vou dizer que foi fácil, não, mas foi prazeroso, né? É interessante, não foi fácil, mas foi prazeroso. Aliás, na verdade, é como a própria vida, né? A vida não foi feita para ser fácil, mas foi feita para ser prazerosa. E como agora eu estou sempre, né, envolvido no lançamento do livro, sempre abrindo o livro, hoje mesmo, né, eu estava marcando aqui algumas páginas que talvez eu vá comentar aqui, e eu percebi uma coisa, né? Eu não teria condições de hoje escrever esse livro. Às vezes eu abro as folhas aqui, começo a folhear, eu falo, poxa, esse sentimento, essa ideia, por quê? Porque hoje eu já não sou aquela pessoa. E talvez, né, não sei se isso aí explica a dificuldade, porque há um momento que, se você não externar a sua poesia e tudo, você vai se tornar outra pessoa. Na época eu tinha 23, 24 anos de idade, hoje 66. Eu não teria condições mais de escrever essa obra.
Não sei se eu respondi. Respondi, tá? Sim, obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário, pode? Vai, deve, é um prazer. Quando você fala que hoje talvez você não fizesse, não tivesse a capacidade de fazer esse livro, e aí eu fiquei pensando muito que é preciso, são experiências que a gente vive e o momento. Então, eu diria que você é uma pessoa muito, muito, muito sensível. E no seu livro, quando você fala dos retirantes, a gente vê uma empatia. Então, foram experiências que você viveu naquele momento, e aí você sentiu o desejo de externar essas experiências. E eu acho que você falou, né, com muita empatia, você conseguiu se colocar na obra, nos personagens. Quando eu li, eu te vi, né, te conhecendo, eu te vi em alguns personagens, principalmente, pode falar o nome de um? Principalmente de... Hã? Do Peter. Do Peter. Principalmente quem? Principalmente o Peter. Concordo com você. Agora, né, sempre lembrando que Mar Jovem é uma ficção, né? Mas não tem como tirar o autor dali, né? Não tem como. É como um filho que você educa para a vida. O filho tem vida própria, o filho é independente. Ele tem o arbítrio e vai criar o caminho dele. Mas sua mão está ali, né? E um livro é assim também, né? Não tem como você tirar o gene, né? A parte ali hereditária do pai de um filho ou de uma filha. Filho no sentido geral. E assim uma obra também, né? A obra se torna independente, é uma ficção, mas ali vai estar a mesma ligação de um pai com o filho. Muito obrigado. Segura o livro assim. Eu estou aqui nos bastidores aqui, e já que a gente está falando do seu livro... Aparece, né? Aqui, Paulo. Não, está praticamente a gente vai sair, porque vai sair. Já que a gente está falando do seu livro, né, o que vai acontecer? Eu queria que você me falasse, eu vou fazer uma pergunta, vou fazer duas perguntas em uma. Na época que você escreveu o seu livro, você falou que escreveu ele quando você tinha 23, 24 anos, você imaginava que a capa seria assim? Ou como é que foi, como é que surgiu essa capa? Conta para nós. Como eu disse, né, quando eu comecei a escrever, eu nem imaginava que seria um dia um livro, né? Eu fui colocando sentimentos, esboços e reunindo ali tudo. Então, na verdade, eu nem imaginava que um dia seria um livro, né? E aí que foi a dificuldade, né? Igualzinho de expressar, embora eu tivesse a necessidade de expressar, mas não sabia expressar e não tinha um projeto, não tinha um plano, né? Mas, voltando aqui, né, a Darcy Ribeiro, né, a frase que ele disse, né? Eu não sei se todos ouviram, eu vou repetir aqui, Darcy Ribeiro, lá da terrinha de Montes Claros, onde a Lucinha foi criada, embora não nasceu lá, Darcy Ribeiro fala o seguinte: mais vale errar se arrebentando do que poupar-se para nada. Então o livro foi mais ou menos assim, né? E a capa dele, como é que surgiu? A capa. Bem, a capa foi a ilustradora Daniela, né? Lá de Santa Catarina, de Balneário. Nós conversamos, eu passei para ela mais ou menos o que eu esperava de uma capa, e é interessante, né, como que quando você se engaja em alguma empreitada, como que as coisas vão acontecendo, né? E quando ela falou, o livro é sobre o quê e tal, aí eu falei, olha, é sobre mar, natureza, aí ela falou, não, mas que bacana.
Eu fui criada à beira-mar. Meu pai, meu avô era pescador, né? Então, fazendo uma analogia, Paulo, você falou que às vezes é difícil ver poesia em uma cadeira. Nessa capa, nesse papel, tem muita poesia. Por quê? Porque a gente colocou aqui história, a gente colocou pessoas, a gente colocou sentimentos. Ficou agora mais claro? Isso aqui é uma coisa material. Para quem não conhece a poesia disso aqui. Viu como é fácil? E a pessoa vai entender a poesia na hora que ela lê o livro, né? Exatamente. Né? Então, de onde que vem a poesia? A poesia ela não vem da forma das coisas. Né? Como eu disse, a poesia é conteúdo, é subjetivo. Ela vem do seu interior. Quando você procura gratidão, enxergar amor, empatia. Então, né? A gente só troca de nome poesia por outras coisas. A Mari quer falar. Mari quer falar? Vou falar um pouquinho, né, que eu participei da capa e também do processo da capa. Participei, sim, né, dos palpites. Esqueci, como foi? E foi interessante. Como foi a participação? Pode falar. Então, isso que eu ia falar que foi interessante, né, que quando essa história que o pai falou dela, que ela conseguiu abstrair aquilo que a gente imaginou, né, de uma capa. Na verdade, o livro, qualquer coisa que é escrita, ela cabe várias interpretações, né? Qualquer coisa, assim, da vida, da literatura, da ficção, enfim, cabe várias interpretações, mas ela abstraiu realmente, né? Talvez aí é onde volta naquela questão da experiência, da vivência, né? Que ela tinha essa vivência também relacionada ao mar e tudo, e foi bem interessante, né? Que quando ela apresentou foi algo que todo mundo logo já gostou, assim, né? A gente achou que encontrou muito. E uma coisa, assim, que eu fico percebendo, eu vou marcando no livro, é que é um tema que o mar, por si só, ele cabe várias interpretações, né? Assim, é algo muito, eu posso dizer assim, muito poético, né? O mar. E aí, cada vez que algumas frases agora que eu estava relendo, eu fico pensando, nossa, isso dá para interpretar tanto na vida, encaixa algumas coisas. Então, acho que o tema por si só já traz poesia, né? Volta naquilo que todo mundo falou da vida e tudo. Até estava vendo aqui uma parte bem simples aqui, ó, na página 15, que é do capítulo 2, que fala momentos de reflexão. Página 15, capítulo... Sexto parágrafo. Sexto parágrafo. 1, 2, 3... Tô lá. Aí ele fala assim, o mar parece agora menor, mais calmo. Entende, então, por que Curiol chama de o grande rio. A praia apresenta-se maior, mais branca. É lindo vê-la destacar-se sobre o manto negro. E aí, não sei aí se vocês vão achar viagem minha, assim, mas eu achei isso tão, assim, que ele representa tanto a vida, né? Porque realmente, às vezes está tranquilo, às vezes está agitado, né? Às vezes ele realmente parece maior, às vezes ele já toma ali parte da areia, às vezes a faixa de areia está mais larga, né? Acho que por eu estar perto do mar, eu fiquei muito vivenciando isso, assim, imaginando realmente. E como que isso é parecido com a vida? Às vezes está calmo, às vezes está tranquilo, às vezes a gente enxerga ali que está pequeno, está grande, isso muda, não é algo constante. Que interessante, muito, muito bacana. Cortou sua voz? Terminou? Não, é isso. Terminou? Sim. Muito bem colocadas as suas palavras, viu? E é interessante, né? Porque, voltando aqui à capa, né? Nós estamos falando de poesia, de sentimento, de vida, né? De como que, né? Mariana acabou de falar agora, como que o mar, naquelas ondas que vão e quebram, cada dia está de um jeito, é a própria vida da gente, né? Então, quando a Daniela aqui, deixa eu pegar o sobrenome dela aqui.
Daniela Moura, né? Então, foi fácil para ela, porque desculpa, já existia poesia dentro dela, né? Já existia uma poesia, teve um avô pescador, conviveu sempre à beira-mar, então já existia uma poesia. Então, colocar para fora foi mais fácil, né? E isso é muito bacana. E é interessante, né? Uma pergunta que as pessoas perguntam várias coisas, mas até hoje ninguém me fez a pergunta: por que o título Mar Jovem? Né? Se bem que dentro do livro eu dou uma dica, né? Dentro do livro, em algum local, eu vou dar uma palhinha para vocês do livro, tá? Logo aqui, antes de iniciar os capítulos, né? Tem aqui umas pernas entrando na água, e fala que o homem, como o mar, é eternamente jovem. E é interessante que há muitos anos, né, quando eu fui fazer a minha missão de tempo integral como missionário de Igreja dos Cristo Santos Últimos Dias, da qual pertenço até hoje, lá em 81 e 83, lá no Sul, eu levei um manuscrito desse livro. Manuscrito, né, a caneta ali, tá. E um dos missionários, ele leu, né? E às vezes eu pedi a pessoa para comentar ali sobre aquele esboço, né, que achou. Eu lembro que ficou marcou, ele falou assim: olha, você falou que o homem, como o mar, é eternamente jovem, mas se for mentira, você vai ver comigo. Então ele transferiu a responsabilidade para mim. Essa responsabilidade é dele, né? Talvez ele levou para o aspecto físico, né? Né? Isso vai da poesia interior de cada um, né? Isso vai do preço que cada um está disposto a pagar para sempre ver, né? Aqui ó, usando o simbolismo do mar, independente de como estiver as suas águas, ou o sol, ou se você está na sombra ou não, enxergar ali um pouquinho de beleza, gratidão, e mesmo se for desafios duros, enxergar ali uma oportunidade de crescimento. E como que foi, então, pai? Depois você escreveu mais de 40 anos, quando releu, assim, você falou que muita coisa você não escreveria, né? Mas e relembrar, assim, essas coisas? Não, na verdade, não é que eu não escreveria. Eu não teria condições de escrever, né? Porque o Jorge de hoje já não é... não é nem questão de ser jovem ou não, né? Eu sou outra pessoa hoje. Aqueles sentimentos que eu tive, aqueles lampejos, né? Aquela coisa de acordar de madrugada e correr, pegar um pedaço de papel e tudo, eu não teria isso hoje, né? Hoje eu vou ter outros lampejos, né? Hoje eu vou ter outros sentimentos. E é interessante, né? Às vezes, quando eu olho, abro as páginas aqui, leio, conforme a coisa, eu me sinto até um estranho com a obra, por mais incrível que pareça. Eu me sinto um estranho. E isso é muito bacana. Sabe por que é bacana? Porque algumas coisas que talvez passaram despercebidas naquela época, hoje são percebidas, e vice-versa, né? E o contexto hoje, a vida hoje é outra, né? A vida hoje é totalmente diferente. Imagina uma vida 40 anos atrás, né? E as procuras, os sentimentos, então é outro mundo, né? Não tem como recriar isso aqui. É como você querer voltar lá na sua infância, do que você fazia aos 10 anos, voltar no bairro que você morava, ver os amigos, não tem como, né? Seus amigos são outro, o bairro mudou, a vida é outra. Você é o mesmo corpo, mas é outra pessoa. A Lúcia quer falar, depois a Mari.
Tá, então, deixa a Mari continuar. Mais alguma coisa, Mari? Não, e é só Mari? que eu falo jovem, né? Acabou de falar, eternamente jovem. Tá. Obrigado, Mari. Quem diário passa por isso também. Às vezes, quando a gente vê coisas assim, já não tem como, você pensa, nossa, eu escrevi isso, eu vivi isso, eu senti isso, né? Isso é bem comum mesmo. Lucinha, terminou, Mari? Obrigado. Lucinha, quer falar, Lúcia? Ô, Jorge, sou eu. Eu quero falar, Oi, irmã. Oi. Quem? Quero falar. Quero dar minha opinião. Marli. Vai lá, Isso. querida. O que você falou, né? Você não escreveria hoje mais o que você escreveu antes, não é nem pela sua idade, não é pela sua cabeça, que isso aí são momentos que você viveu. Os seus desafios, as suas experiências, um pouquinho de cada coisa. E hoje, seu mundo é outro. Suas experiências são... E o tempo não volta. Exatamente. É onde você, às vezes, até se surpreende com o que você tinha escrevido antes. E isso foi uma coisa boa, né? Que marcou as suas experiências, as suas procuras, né? Os seus medos, né? As suas frustrações, né? Com certeza. E hoje você chegou, né? Onde você queria, né? E viu que valeu a pena, né? Só que a cabeça continua realmente de jovem. Eu queria ter uma irmã assim, viu? Queria ter uma irmã assim, Você vai sabe? ser sempre um menino arteiro. Você vai ser sempre um menino arteiro, como mamãe falava. Obrigado, mana. Te amo, viu? Também te amo. Gilmar, Léo. Só o Léo. Léo tá com a mão levantada. Falou que o Léo tá com a mão levantada. Eu não tô vendo. Oi. Só uma curiosidade mesmo. Você falou que escreveu o livro com 23, depois você foi para a missão, né? E foi com esboço. Quando você pegou ele agora, quando você pegou ele mais velho agora, você fez alguma alteração, acrescentou alguma coisa? Como que foi? Olha, eu aposentei tem 1 ano e meio, né? E só depois que eu aposentei é que eu pude realmente retomar esse livro. E houve alguns ajustes, sim, mas eu confesso que ele ficou 95% do que ele era, né? Porque senão ele ia perder a originalidade, né? Às vezes eu tive até, porque pelo fato de hoje eu ser outra pessoa, né? E hoje ter mais facilidade para escrever, tanto pela idade, algumas coisas técnicas que eu aprendi durante a vida, eu tive até uma vontade de falar, poxa, mas isso aqui hoje... Mas eu me contive, né? Eu falei, porque ele ia perder a originalidade. Ele ia perder aquilo que foi pedido para escrever naquela época. Seria algum ajuste, talvez até técnico, bonito, literário, mas teria menos poesia, teria menos sentimento. Então, ele ficou 95% do que era. Respondi, Léo? Léo, deu para você ouvir? Respondi, sim, obrigado. Deu sim, valeu. Respondi? Obrigado pela participação. Alguém mais? O meu assessor aqui diz que nós estamos indo para a fase de terminar. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira vai ser a última e nós vamos retomar essa conversa, né? E sexta-feira eu vou falar para as pessoas que tiverem interesse como adquirir o livro, a editora, né? Adiantando, ele está na editora em 2 versões, né? E-book, que é online, e na impressa, que é física, né?
E eu gostaria de coração, né? Eu estou muito feliz, porque o que eu esperava dessa live era realmente isso, sentimentos, né? Eu não esperava, como se diz, divulgar, vender, falar bonito, técnica, negócio todo, e está preenchendo isso, né? Sentimentos. E tem sido muito bom ouvir pessoas, conversar, aprender, né? Me arriscar, né? Ainda bem que eu tenho a frase aqui de Darcy Ribeiro, mas me arrebentar, mas não quero ficar parado, né? Preencher essa, como é que se diz? Não é, como é que é a melhor fase da vida, não, o idoso, como é que é a melhor idade. Melhor idade, né? A melhor idade da vida, e tem sido muito bacana. Eu agradeço de coração. Sexta nós vamos continuar aí mais a prosa, e se alguém quiser dar mais uma palavrinha final, está aí aberto. Não? Então, mais uma vez, obrigado, e uma boa noite para vocês, bom descanso, e eu espero, de certa maneira, né? Às vezes, quando a gente começa a falar, às vezes, em vez de explicar, complica, né? Porque a gente divaga, né? Você começa a falar, vem tanta coisa na cabeça, vem lembranças, vem um livro, vem parte técnica, vem sentimentos, tudo. Mas isso é o bacana, né? Isso é o que Darcy Ribeiro quis dizer, se arrebentar. É no sentido positivo, gente. É isso que é ter poesia na vida. Esse se arrebentar é prazeroso. Não é no sentido negativo. É de se abrir, buscar, colocar, e olha, eu aprendi, eu errei, isso, e então, que bacana, tá? Né? É nesse sentido. E eu estou muito feliz por ter me engajado nessa nova empreitada, né? Deixar um trabalho, é uma mudança, mas está sendo muito bacana. Muito obrigado, gente. Fala, obrigado, Fê. Parabéns. Parabéns, Deus abençoe sempre. Boa noite, pessoal. Até sexta, gente. Obrigado. Bom descanso, hein? Valeu, meu querido. Obrigado por participar com vocês aí. Sucesso. Obrigado, Iltinho. Valeu. Oi, aí. Ei, tudo jóia? Muita poesia para vocês no sono, viu? Agora o tempo poesia ficou melhor, né? Legal. Muita poesia. Obrigado para vocês todos aí também. Abração. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Tchau, tchau.